Fala aí, criadores, eu sou o Roger. Eu sou o Marcão. Está começando mais um Cria Steps. Nessa série aí a gente vai dar algumas dicas, né, sobre como você pode melhorar a criação dos seus personagens, das suas histórias, tanto na parte do roteiro, quanto de fato na criação mesmo, na ideia, na ideia premissa, na ideia primordial que você for ter dos seus personagens, beleza? Então hoje a gente já queria falar sobre algo que é muito fundamental para um protagonista, né? A gente fez um vídeo já sobre uns componentes primordiais do protagonista, coisa que o seu protagonista tem que ter, né? Para ele ser mais complexo, mais completo na história, poder mover ela melhor durante a passagem. E hoje a gente vai falar sobre como é que eu posso chamar? Uma mecânica do protagonista que acontece em todos os bons protagonistas, né? Todos. A gente pode até falar assim, tem protagonista que não tem isso, mas todo bom protagonista tem isso. Eu acho que para resumir, para dar real para a galera, é o seguinte: se a tua história não tiver isso, você não tem história. Não tem. Simplesmente não tem. Você tem que dominar isso. É um step, né? Um passo a passo que você tem que dominar para construir tua história baseado no protagonista. Se você não entender isso, você ainda não vai ter uma história boa ainda não. Basicamente, para a galera ter uma ideia do quanto isso é importante, você assiste a história para que isso aconteça. Com certeza. O resultado final que você quer ver é isso. E nós vamos falar hoje sobre a apresentação e a transformação de um personagem, né? O que é a apresentação, o que é a transformação. Então, antes de já falar sobre isso, primeiro, para quem entrou de gaiato, ou às vezes não viu o primeiro lá, né? Caiu de paraquedas aí, o que é um protagonista? É importante a galera saber exatamente o que é um protagonista, porque senão ele começa a fazer esse tipo de mecânica, de fórmula, em um personagem que não há necessidade, né? Então a gente até falou no último sobre a questão das consequências, né? Que um protagonista é aquele cara que vai mover a história para frente. Exato. E as ações dele vão gerar consequências. Exatamente. E quem vai encarar essas consequências é ele, né? Então ele é o cara que vai tomar as decisões, passar pelos problemas e enfrentar os problemas, né? Seja lá quais forem eles gerados durante a história. Então o protagonista é o cara que move a história, né? E a gente falou, existe a apresentação e a transformação. O que é isso, né? O que é uma apresentação e uma transformação? A apresentação, o nome já diz de cara aí, é você apresentar o seu protagonista. Então a história começou, ele aparece de um jeito. Boa. Né? Então, por exemplo, eu vou começar a minha história sobre um cara que vai descobrir, minha ideia é essa, a premissa é essa. Ele vai descobrir que ele é filho de Zeus, ele é um semideus. Tá. Se a história é ele ter essa descoberta, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentá-lo sem saber isso. Né? Para que no final ele seja transformado naquela figura. Então, por que a gente até fala que todo protagonista bom tem uma apresentação e no final tem uma transformação? Porque ele tem que te levar durante a história a passar pelos conflitos que ele passa para que ele chegue nessa figura que você quer ver, né? Ele se transformar no final. Então a gente trouxe alguns exemplos e durante o vídeo a gente vai falando dos exemplos para ficar mais fácil, para vocês entenderem como um personagem é apresentado na obra e no final da obra como ele é transformado, como ele aparece no final de uma forma totalmente diferente, né? Então, você quer mandar... Então, aí seria mais ou menos assim. Você tem teu protagonista, você construiu todo ele, você sabe a personalidade dele, você sabe onde ele vive, o ambiente que ele está inserido, você tem o desenho de elencos coadjuvantes, você tem o nível de conflito que a história é, então você vai construir passos, né, que a gente falou passos. Então você tem teu protagonista. Ele vai começar de um jeito e vai terminar o filme de outro. Todo mundo vai no cinema ou lê um livro de uma história ou assiste uma série para ver o protagonista ir se transformando. O filme começa de um jeito e termina de outro. O que quer dizer isso? O filme começa de um jeito e termina de outro. Um personagem no início ele é caracterizado e no final ele é revelado para o público. Como é que ele vai se revelando? O personagem protagonista vai se revelando para o público através de situações conflitantes que pressionam ele
a agir e tomar as consequências das ações dele, tá? Então o nível de conflito vai fazendo o seu personagem protagonista sendo conflitado, tendo que se revelar com as ações dele e se mostrar para o público. Exemplo clássico disso e fácil. A gente estamos construindo um universo de super-heróis, tá? Chama Prod Studios, a nossa editora, e no modelo clássico de super-herói, qualquer super-herói de americano, que você pega um filme, começa de um jeito civil, termina de outro jeito, vigilante heróico. Bruce Wayne começa bilionário, tem o conforto dos pais, pronto, os pais morrem. Isso vai lidar com o Bruce Wayne sendo pressionado socialmente e mentalmente até ele se transformar no vigilante de Gotham City, que é o Homem-Morcego Batman. Homem-Aranha começa com um nerd que não consegue a garota que quer, não consegue ter uma vida social boa, não consegue a grana que ele quer para viver, sofre consequências até que ele é picado por uma aranha, e as consequências da falta de responsabilidade dele fazem com que ele perca o tio porque não soube usar os poderes para o bem e arcar com as responsabilidades, ou seja, situações que pressionam o personagem a mudar, e aí no final do filme ele vira o vigilante Homem-Aranha, o super-herói Homem-Aranha. Tá? Então ele começa de um jeito e termina de outro. Qualquer filme bom é assim, e você tem que saber colocar a situação dramática, o conflito essencial para que o seu personagem ele obtenha aquilo que ele quer. Então o personagem principal, o protagonista, tem que ter um desejo. Isso é a premissa clássica e básica para você ter um protagonista. Ele tem que ter um desejo, ele quer alguma coisa e ele tem que ter obstáculo para conseguir o que ele quer. Por quê? Porque a história, a narrativa, o storytelling nada mais é que um espelho para a nossa vida. A gente vai no cinema, vê uma série para enxergar o que a gente poderia ser, o que a gente poderia nos tornar, ou situações peculiares, familiarizantes com a nossa vida, né? Metáforas para a vida. Isso. Um herói passar. Exatamente. Então todo mundo que está vendo esse vídeo aí do outro lado, e a gente aqui também, quer alguma coisa. E não vai vir fácil, porque se vier fácil você não dá valor. Então o personagem protagonista quer alguma coisa e vai ter obstáculo. E para ele obter o que ele quer, ele vai se transformando. Isso aí. Basicamente é isso que todo filme se trata. Uma história sem essa transformação, sem essa revelação do personagem no final, é uma história que não evoluiu. Exatamente. É uma história que começou e terminou do mesmo jeito. Isso. E ninguém quer ver essa história. Ninguém quer ver uma história onde você começa a ver um problema e no final ele não se resolve. Isso. Né? Ou você começa a ver um personagem querendo algo e termina a história ele ainda está querendo algo. Exatamente. Você fala, eu perdi tempo assistindo algo, porque não houve evolução. Né? Então quando você coloca, até o Marco dois exemplos, do Homem-Aranha, seria um garoto nerd, é picado por uma aranha, fica doente e volta a ser nerd. Sim. Sabe? Não teria mudança. Não houve mensagem, né? Não houve mensagem, não houve mudança, não houve E vocês podem perceber que roteiristas que não conseguem fazer essa transformação muito bem feita, o filme fica totalmente chato e parado. Eu não trouxe um exemplo que eu lembre aqui para falar para vocês, mas peguem aí algum filme que você não gostou. Geralmente o protagonista não se revelou no final de uma forma boa, cativante. Sim. Não conseguiu fazer isso. Você vê que, por exemplo, a gente falou dos filmes de herói, né? O Marco deu alguns exemplos, porque é o que na Prod Studios a gente acaba fazendo, trabalhando, mas muita gente vai colocar, mas e qual que é a transformação em filmes de drama, né? Filmes de assuntos onde são parados, é mais dialogado e tal. A gente tem até a questão de você simplesmente apresentar um casal que está brigando no começo do filme e no final eles se separam, no final eles decidem se juntar de novo, já é uma transformação. Né? Quando a gente fala de transformação, não quer dizer que necessariamente precisa ser algo nível super-herói, do tipo, no final ele vira um herói. Sim. Né? Pode ser simplesmente a mudança de personalidade de alguém, é você transformar ele em algo diferente. Né? E é claro, tem a ver com esse desejo que ele quer. Com certeza. Né? Pode ser que nessa história o casal comece brigando e o desejo é se separar.
e no final do filme eles decidem se separar. Então o desejo foi alcançado, houve uma transformação. Ou no final do filme eles decidem dar mais uma chance à relação. Então houve uma transformação. E tudo tem transformação. Tudo tem. Se você vai para um país, você tem uma experiência em um outro país, você faz um intercâmbio que você sempre quis fazer, você volta diferente. Se você namora uma pessoa e aí por conflitos vocês terminam e você termina, você já é uma nova pessoa. Sim. Você aprendeu alguma coisa, seja o que fazer ou o que não fazer. Se você faz uma faculdade, rala pra caramba pra fazer, fica de DP, mas sai, e aí quando você se forma, você não é mais a pessoa que você era quando você entrou na faculdade. Seja pelo simples fato que agora você tem mais conhecimento, mas a tua personalidade mudou um pouco. Tá? Então a tua vida está sempre se transformando. Você é o protagonista da sua vida. Então, quando você escreve uma história, você tem que saber o que o teu protagonista vai passar para ele se remodelar. Sempre é assim. Isso aí. Então a gente já pode entrar até de cara nos exemplos e vocês vão ver que entre a apresentação, né, a caracterização do seu personagem e a transformação, geralmente há uma antítese muito grande entre quem ele é, quem ele se tornou. Geralmente é mais fácil de você reparar isso em filmes de ação e de heróis e tal, porque há uma mudança visual, né? Você vê que começa o personagem de um jeito e ele termina com um uniforme. Dos heróis. De heróis, né? Então você vê que houve uma mudança mais visual, fácil, porque você vê isso, é bem isso. Ela é mais característica, do gênero ali. Isso, Agora, quando se trata de um drama e algo, a mudança muitas vezes é mais mental, comportamental. A personalidade muda. Então, por isso existe o cuidado ali, às vezes até maior de quem é escritor, porque tem que acabar mostrando em comportamento e ações que ele mudou, né? Então, por exemplo, a gente tem o primeiro filme aqui, que é o Matrix. O Matrix, ele tem a apresentação de um personagem que é o Sr. Anderson, né? Que é o Keanu Reeves, como o cara que trabalha numa firma genérica, multinacional, que tem uma vida rotineira, que de noite começa até a fazer alguns trampos piratas, né? Que ele é meio que hacker também. Mas ele é um cara que está infeliz na vida e tal, e tem uma apresentação como um cara no meio comum, assim. É mais ou menos como se o Mr. Anderson aí, né? Ele não tem um controle sobre a própria vida. Parece que controla a vida dele. É isso aí. O chefe controla o horário que ele chega, o despertador controla o horário que ele acorda. Que mais? É como se ele não tivesse um controle sobre a situação externa que está acontecendo com a vida dele. É legal que isso é a caracterização dele. Isso, e o filme mostra ele como mais uma formiguinha, né? Isso, mais uma formiguinha. Os passos ali e tal, trabalhando para uma mega corporação. E aí, no final, ele se revela o escolhido, o cara que tem controle. Como que na Matrix é expresso esse controle sobre a situação? Do cara que controlava a vida dele, com agora ele tem o controle. Ele simplesmente voa. Então, e assim, até a gente falou dessa questão da caracterização, é legal porque no Matrix, mesmo não sendo de heróis, é fácil ver, porque ele começa o filme Sr. Anderson lá, e Sr. Anderson virou nos Estados Unidos, então é um negócio de João Ninguém, sabe? Que a gente fala aqui no Brasil, Sr. Anderson. Então assim, ele começa como Sr. Anderson, gravatinha, empreguinho normal, termina como o Neo, que tem o jalecão sobretudo, o coturno, o óculos e voando. Então você vê pessoas totalmente diferentes, houve uma transformação clara. Aí você está falando de filmes, porque ele tem um preceito de filme heróico. Tem. Então aí tem um uniforme, digamos assim. Não é um filme mais dramático que você vai mudar a personalidade assim. Que por mais que ela tenha mudado, né, agora ele é um escolhido e tal, você consegue ver mais fácil a transformação. Isso é uma coisa que você falou legal. Se vocês aí conseguirem colocar alguma característica visual, seja algum artefato que o personagem usa, algum tipo de roupa que ele usa, porque a personalidade dele mudou, é mais característico para o público perceber. O público ele consegue perceber com a imagem. Se você conseguir trabalhar algum visualzinho que seja, não estou falando de filme de super-herói, se você não tem pretensão de fazer algum filme de herói, mas se você colocar alguma coisinha visual, ele já fica mais pautável para o público mostrar perceber. Sempre mais claro. Uma imagem fala mais do que mil palavras. Isso aí. Até nesse exemplo, eu gostaria de pular uns da nossa lista,
porque esse é importante para conectar com o que você falou, que é o Poderoso Chefão. Sim, eu ia falar dele. Né? Então você já pode entrar. Então, o Poderoso Chefão, ele tem nuances assim, porque você tem o Michael Corleone, que ele desde o começo, na cena inicial, se você não viu o Poderoso Chefão, assiste o filme, estuda, tá? Depois a gente pode fazer uma lista de filmes para você estudar essa caracterização e revelação. Mas você tem o Michael, que ele tá com a namorada, digamos assim, acho que já tá junto, né, no casamento da irmã dele, na cena inicial, em que ele fala abertamente para a namorada dele quem é a família dele, que a família dele é mafiosa, que ele fala lá, mas ele fala, eu não sou assim, acho que Kate, né, o nome dela. Eu não sou assim, Kate, isso é só a minha família, eu não sou assim. O cara tá de farda, né? Tá de farda, exatamente. É como se fosse uma antítese da máfia, ele é alguém da lei. Isso. Né? E aí o que faz ele mudar? Não é do nada. Ele vai se transformando com pressões que obriguem ele a tomar decisões e arcar com essas decisões. Vamos lá, incidente excitante da história. O Don Corleone sofre uma tentativa de assassinato na rua, acho que é pegando fruta. Ele vai numa feira lá. Uma feira lá, e aí inclusive o cara tá com um guardinha só. Se chama um furo pra mim, tudo bem. Ele tá com um guardinha só, ele leva tiro e acaba do capô lá, e beleza, vai pro hospital. Eu acho que é a família Tataglia que tenta, porque ele não quis fazer o acordo com as drogas lá, se eu não tô enganado, acho que era isso. E aí ele sofre essa tentativa. Um Michael que promete pro pai no hospital que vai cuidar do pai, afinal o pai dele deu a vida para ele, já obriga ele a querer mudar. Como é que ele vai cuidar do pai se tem essa família querendo matar ele? Tanto é que eles tentam invadir, fazem até um acordo com o policial para tentar tirar os capangas lá para matar ele. Sim. O que ele faz? Ele tem que mudar o pai de quarto para não acharem. É a primeira mudança do personagem. Qual que é a mudança mais forte, mais clássica para o personagem mudar? O cara não era da lei? Beleza, o pai dele vai morrer. O que ele tem que fazer real para não deixar o pai dele morrer? Matar os caras que querem matar o pai dele. Então ele finge um acordo falso e mata o policial e eu não lembro se é o chefe da Tataglia. É o cara que vende as drogas. O cara que vende as drogas que ordenou a morte do pai no restaurante. Quando ele mata, ele deixa de ser um oficial da lei para ser agora alguém do crime. Ali ele já mudou, já começou a mudança. E aí as pressões vão se revelando até o clímax que ele ordena a morte dos 5 da família e ele já mudou totalmente. E aí termina a história com aquela cena totalmente transformada, dele na salinha. E aí qual que é a característica visual que eu acho que o Rogério queria falar? O anel. É isso aí. Quando os capangas chegam e beijam o anel, mas antes o Michael falou para a esposa que ele não matou ninguém, que ele não mandou matar ninguém, ele mente para a esposa e a esposa acredita ou falsamente acredita e ela vai pegar um refresco, ela já vê os capangas fechando a porta, beijando a mão dele e o olhar dele tá diferente. E é legal isso que você falou, porque é uma cena visual. Tem o anel. Tem o anel, o comportamento de beijar o anel, você beija o anel do padrinho. Exato, foda, exatamente. E eles falam, eles não chamam mais ele de Michael, eles chamam Don Corleone. Don Corleone. Então ele virou o Dom. Ele virou o Dom. Então agora é assim. Então percebam, esse filme é excelente para vocês perceberem a personagem caracterizada. Ele sempre foi o que ele está revelado. Ele sempre foi. Isso que é o mais legal. O Peter Parker sempre teve o coração nobre, justo e responsável que o Homem-Aranha vai ter. E o Batman sempre teve esse ímpeto protetor de continuar o legado dos pais que o Bruce já tinha. Sim. Então, o personagem caracterizado ele já vai se mostrar revelado aos poucos. Junta muito do que a gente falou no outro vídeo dos passos para um protagonista de qualidade. Sim. E tal, que é a capacidade convincente dele, né? Que ele tem que mostrar para você, logo no começo da história, o seu protagonista, que ele é capaz de fazer o que ele quer. Sim. Né? Então, assim, que ele, pelo menos, você tem que deixar bem claro que ele tem essa ideia na mente. Né? Então, por exemplo, o próprio Michael, ele é um cara que, por mais que ele esteja como militar, não sei o quê, ele faz esforço para vir no casamento da irmã. Isso. Então, assim, ele é um cara que a família é muito importante. É muito importante. Então, você já vê isso logo de cara. A questão é muito bem escrito, e muito bem isso que você falou, porque até a família é tão importante para os italianos, né, os sicilianos, que quando tem uma foto lá,
E o Don Corleone fala, cadê o Michael? Não vamos tirar foto sem o Michael. Já mostra que tanto o pai quanto o filho fizeram esforço pela família. Sim, isso é verdade. Isso é legal. E você vê aí, como o Marcão falou, durante a história, é bom ver esse filme, porque você vê exatamente os pontos onde foram martelando para que ele se tornasse quem ele já era, né? Exatamente. Então assim, você nunca pode, no final, fazer uma transformação que seja muito absurda, né? Do tipo, não dei dica nenhuma que esse cara podia se transformar. O próprio Neo, por mais que ele comece como o Sr. Anderson, ele já começa duvidando que existe algo controlando. Exatamente. Né? Ele já começa questionando. Ele fala, eu sei, tanto que ele está em contato com o Morpheus. Exato. Né? Ele está falando com um cara lá. Então você vê que ele é um cara questionador, ele não é um cara que saiu do nada e decidiu. E o Michael, com a fala dele, falando explicitamente para a namorada dele que a família dele subornou um cara. Fez uma proposta que ele não podia recusar. Mas ele falou que o cara apareceu lá com um revólver, então ele já aceita em si que a família dele é do crime. Sim. E não tem problema com ele. Agora, se ele não aceitasse a fala dele, ele ia colocar. Isso já é uma característica que se vai mostrar para o leitor que tá fácil ele começar a seguir o caminho da família, mesmo que ele não queira, porque ele falou aquilo. Né? Isso. Fazendo de novo o gancho para outro filme, exatamente nesse ponto que o Marcão falou. O Capitão América. Né? Qual que é esse ponto do Capitão América? Mesmo o magro, quando joga uma granada, ele pula na granada. Isso, ele tem a coragem do arquétipo herói. Exato. Então assim, ele já tinha aquilo dentro dele. A transformação final, como a gente falou, ajuda porque é de herói, é visual. Isso. Porque tem até um cara que é muito mais musculoso, alto, que eles querem escolher o cara que é mais fortão. Mas ele não tem a coragem que o Steve já tinha desde magricela. Isso aí. Então a questão é, por que no final eu consigo fazer o meu herói jogar um avião no gelo e se matar pelo mundo? Porque ele já provou que ele faria isso antes em uma outra situação. Isso, né? Então você tem que dar o flavor, né? O saborzinho antes de que seu personagem, quando apertar, ele vai se transformar. Isso. Né? Tem que dar esse... É bem legal. Por exemplo, o próprio Bruce Wayne, né? Que a gente está falando. O negócio é, o cara não foi do nada virar o Batman. Ele foi se transformando, foi para a Liga das Sombras e tal, até apertar e ele fala, não, eu vou ser agora o vigilante da cidade. Foi um passo do nada. Né? Então a gente tem outros exemplos, que nem Senhor dos Anéis. Para quem viu, pode pegar só o primeiro filme. Existe uma diferença entre o Frodo, que é apresentado lá na cidade dos Hobbits, né? No condado, e existe uma diferença entre o Frodo no final do filme que decide ir para Mordor, falando, eu vou levar esse anel para lá. Sim. Porque ele começa como um cara que dá valor à vida dele pacata, não sei o que e tal. Só que ele tem, aí que a gente está falando, você dá essas dicas de que lá dentro seu personagem já é uma pessoa com capacidade de se transformar. O Frodo tem o tio dele, que é o Bilbo, que viveu as aventuras mais incríveis de todo o condado. Ele conta histórias, que ele viu um dragão, não sei o que. Então, desde pequeno, ele quer ter a própria aventura. Sim. Ele quer sair e falar, não, eu vou ter um dia as minhas aventuras. Então, mesmo que ele tenha na mente dele, eu tenho que ficar no condado, né, na minha vida e tal, inconscientemente ele vai desejar ir junto com o Gandalf para essa outra aventura. E aí no final, quando ele decide, fala, não, eu vou ser o cara que vou levar esse anel sozinho, você vê a transformação, fala, não, ele entendeu qual que é o papel dele aí. E aí a gente colocou, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter também é bem claro a transformação. Com certeza. Harry Potter, né, entre o menino que vive com os trouxas lá e o menino que no final se transforma o garoto que sobreviveu, né? Ó, historinha clássica, velho, pra gente colocar a transformação e a caracterização. Rei Leão. O Simba, ele já tem a coragem, simples quando ele fala que ele ri na cara do perigo no cemitério dos mamutos lá, elefantes, com a Nala. Ele já é corajoso para ir num local que o pai dele falou que não era para ir, mesmo que ele foi induzido pelo tio. Mas ele tem a coragem, a mesma coragem que vai fazer ele voltar a enfrentar o tio dele e enfrentar o medo dele de descobrirem que ele matou o pai. Na verdade não matou, mas ele pensa que sim. E aí os conflitos vão revelando esse rei interior nele. Incidente incitante do pai morrer e depois ele ter que... Ele quase foi morto pelas hienas, depois quase morrer no deserto sem comida e água, depois se esquecer quem ele era com Timão e Pumba, encontrar a Nala depois
e aí ter que voltar e enfrentar o tio dele. E também ter visto o pai nas nuvens. Então cada cena é sempre mais forte, mais marcante para o personagem se revelar quem ele é. O Rei Leão. E no Simba é marcante porque ele começa, como você falou, ele já mostra que ele tem coragem para tomar as atitudes, mas ele é apresentado como um irresponsável. Irresponsável. E no final ele tem que se tornar o rei. O rei. O responsável por todos. Exatamente. Então e assim, durante o filme, no começo já mostra que ele tinha capacidade de se tornar esse rei, né? Sim. Porque como o Marco falou, desde o começo, o Mufasa mostra para ele todas as terras, explica a importância que ele tem para essas criaturas. E durante o filme ele vai tendo que tomar as atitudes, e aí, como a gente falou, o Rei Leão é protagonismo total do Simba. Dá para ver, claro, que é essa questão. O protagonista toma atitude, tem uma consequência. Ele encara a consequência e toma outra atitude. Isso. Então o Simba é uma sucessão de consequências que ele vai enfrentando. Então, e assim, agora até usando um outro exemplo junto com o Rei Leão, e você repara que todos que a gente falou têm a mesma característica, que é o seguinte, usando o exemplo primeiro, o MIB 1, nós temos a apresentação do policial James, que é o Will Smith, que está perseguindo um cara e tal, e não faz ideia de que existem aliens, certo? Mas quando ele enfrenta o alien, ele já mostra a capacidade de ser inventivo na situação, enfrentar o alien, e ele não se choca, ele não fica abismado, né? Ele quer entender mais. E no final ele se tornando o Jota, que é o aprendiz do Kala, um dos caras mais promissores da MIB. O que acontece? A gente repara em todos esses que a gente falou, existe uma certa mudança, tá? Vamos deixar um aspas bem grande, de ambiente entre o que foi apresentado e o cara que foi revelado. Por quê? O Neil, o Sr. Anderson via o mundo de um jeito e o Neil vê de outro, né? O Capitão América, o Steve Rogers, ele muda de ambiente também, porque o Steve Rogers, magrelão, estava fora do contexto guerra e o transformado está dentro do contexto guerra. Né? Poderoso Chefão, o Michael, fora do mundo do crime, dentro do mundo do crime. Sim, com certeza. O Frodo, longe de Mordor, dentro de Mordor. E você vê que muda tudo, isso né? ajuda muito mais do que a personalidade. Porque a história em si ela é uma jornada, né? É uma viagem para algum lugar. Né? Seja para entrar no mundo do crime, seja para uma jornada de fato física, viajar até tal lugar. Sempre vai haver uma mudança, e eu acho que ela é até para ajudar nisso que a gente falou, da visibilidade, a pessoa vê que houve uma mudança de mundo. Exato. Né? Você vai pegar o exemplo de Game of Thrones. O Snow, o Jon Snow, o bastardo, ele sempre teve o lance da coragem, do ímpeto heróico, de fazer o que é certo, desde o comecinho. Então, você revelando ele cada vez mais um líder, um herói líder, não é tanto novidade para o público, porque ele vai se transformando no que ele realmente sempre foi, né? Ele já chega na muralha querendo que as coisas sejam certas. Querendo que as coisas sejam certas. E eu vou te falar, o lance da menina, como é que é o nome? Khaleesi. Khaleesi. Ela sempre foi uma tirana, mas qual que foi o problema? Não teve tempo suficiente para colocar cenas mais marcantes para ir revelando mais ela. Talvez esse foi um erro, a falta de tempo e estrutura nos últimos episódios da última temporada, que acabou que o público não aceitou. Mas uma mulher que empala, mesmo quem é mal, acho que mais de 100 cara, não é uma mulher boazinha, uma mulher que queima o cara com o dragão lá, o pai e o filho, não é uma mulher boazinha. Então ela sempre foi uma tirana, que nem o pai dela. E você vê que, assim, não estou defendendo a escravidão, mas isso é um fato. Ela entrava nos lugares e a tirania passava despercebida porque era uma luta justa. Isso. Né? Mas como ela lutava era sempre de forma tirana, era eliminando quem era contra e transformando tudo só do jeito que ela pensa. Então você tem a Khaleesi caracterizada, né, uma boa líder, a mãe de todos, a libertadora de escravos, de correntes, mas a revelação dela como tirana eu acho perfeita. O problema é que não teve tempo suficiente para estruturar melhor esses últimos episódios, mas aí quando o autor escrever os livros, eu acho que vai estar uma solução bem mais significativa, né? Mas a caracterização dela e a revelação eu acho muito legal, que ela ser uma tirana, eu acho bem legal. É o que o Marco falou, não teve às vezes o tempo necessário para dar mais
indícios, mostrar melhor. Apesar de que você já podia ver que ela tinha sim seus traços violentos ali, né? Então você vê que é uma mistura entre você fazer o seu personagem dar dicas durante a história, que ele está se transformando, né? E no final deixar isso bem claro, porque tem muita gente que às vezes quer apressar as coisas e você se perde, você fala, pô, a transformação aconteceu sem você dar indícios necessários, né? Que foi o que aconteceu talvez agora com a Khaleesi. Exato. Você fez uma transformação que nem todo mundo estava entendendo ela se justificar naquele momento, né? Então, assim, a gente até fala desses exemplos que a gente deu, Matrix é uma aula nesse ponto, porque as provações que o Neo tem que passar, elas vão te falar, não, realmente esse cara pode se transformar, acho que ele vai virar o escolhido, ele vai virar o escolhido. Se você começa a acreditar, quando acontece uma transformação que você não acreditava, aí que eu acho que é o grande problema, porque você fala, ó, eu não... Que foi o que aconteceu com a Khaleesi. Não entendi porque que ela ficou assim, né? Muita gente ficou meio perdido na história. Porque se, por exemplo, ela matasse o anão que afrontou ela, mas aí você precisaria de mais episódios, né? Só que isso foi o último, né? Então foi questão de tempo, de mais estruturação mesmo das últimas temporadas, porque também não tinha um respaldo do livro. Quando você tem o respaldo do livro que está escrito, você se baseia no que está escrito. Por isso que as primeiras temporadas são ótimas. Sim. Depois você não tem o livro, então eu ainda acho que a culpa é do mas é isso. Mas é isso aí, né? Eu acho que é mais você saber o ponto A ao ponto B do teu personagem, e o que vai pautar esse ponto A ao ponto B é o nível de conflito. É o conflito que você vai pressionando o teu personagem e vai revelando ele aos poucos. Isso aí. Tá? Então você apresenta o personagem com capacidade de se transformar e vai bater no martelo durante a história aí. Certo? Então, cara, se você curtiu o vídeo, achou bacana o conteúdo, dá um like aí, ajuda a gente, né, a divulgar, compartilha com os amigos que você achar que possa se interessar também no conteúdo. Se te ajudou no seu personagem, né, você começou a entender um pouco da transformação que o seu personagem tem que passar, comenta aí também, né, fala sobre sua obra aí, pra galera também conhecer e todo mundo se ajudar, né, nessa discussão. Exatamente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente sempre vai postando aqui, essas dicas e tal. E é isso aí, né? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo. Até a próxima, galera.